Você já parou para pensar o que pode estar acontecendo no mundo espiritual enquanto você simplesmente se arruma para sair de casa? E se eu te dissesse que, mesmo sem perceber, há uma guerra silenciosa acontecendo ao seu redor e você é o alvo principal? Mas a palavra de Deus não deixa dúvidas. Não é contra carne ou sangue que lutamos, e sim contra forças espirituais do mal, espalhadas pelos lugares celestiais. E é por isso que vestir a armadura de Deus antes de dar o primeiro passo fora da sua porta não é apenas um ritual bonito, mas uma necessidade vital. Quantas vezes você já saiu de casa com o coração pesado, pensamentos confusos, ansioso pelo que o dia poderia trazer? Talvez você nem tenha se dado conta, mas estava desprotegido, vulnerável aos ataques que o inimigo sutilmente lança contra sua mente, suas emoções e sua fé. Ele sabe exatamente onde te ferir, conhece suas inseguranças, seus medos, suas fraquezas. E se você não estiver preparado, cada dardo inflamado que ele dispara encontra um lugar para se alojar. É assim que ele planta dúvidas sobre quem você é, sobre o valor que tem, sobre o amor que Deus tem por você. Mas olha só, Deus não nos deixou à mercê dessa batalha. Pelo contrário, Ele nos deu um conjunto completo de armas espirituais para resistir. A armadura de Deus não é uma metáfora vazia, ela é real e eficaz. O problema é que muitos cristãos conhecem o texto de Efésios 6, repetem mentalmente cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, mas não trazem isso para o coração, nem colocam em prática diariamente, e então seguem para seus compromissos como quem sai de casa sem chave, sem celular e pior, sem qualquer proteção. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece um peso. O trabalho está difícil, o relacionamento em casa tem enfrentado tempestades, seus filhos têm agido de forma estranha, ou quem sabe sua saúde tem sido abalada por dores misteriosas. Não é coincidência. Muitas dessas coisas são reflexo de uma batalha que vai além do que seus olhos podem ver. Enquanto isso, o inimigo se alegra cada vez que você sai de casa sem proteção espiritual, fácil de ser atingido. Só que hoje eu quero te convidar a algo diferente. Quero que, a partir deste momento, você decida não sair mais de casa sem se revestir completamente da armadura do Senhor. Quero que entenda profundamente o que significa apertar o cinturão da verdade, proteger seu coração com a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, levantar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e empunhar a espada do Espírito. Porque quando você faz isso com entendimento e fé, o inimigo treme. Ele percebe que não está lidando com alguém distraído, mas com um filho ou filha do Deus Altíssimo, consciente de quem é e do poder que carrega. Então fica comigo até o final, porque daqui a pouco nós vamos orar juntos, passo a passo, para você sair de casa espiritualmente blindado. Vamos declarar a palavra, construir muralhas invisíveis ao redor da sua vida e frustrar toda a obra das trevas contra você e sua família. E eu sei que, enquanto orarmos, o Espírito Santo vai agir, vai renovar suas forças e reacender em você a chama da confiança. Porque o seu dia não precisa começar como mais um. Ele pode começar como o dia em que você decidiu lutar do jeito certo, do lado certo, usando as armas certas. E isso muda absolutamente tudo. E enquanto você se prepara para viver essa experiência comigo, quero te pedir algo que vai muito além de números ou métricas. Quero te pedir um gesto de fé. Se esta mensagem já está tocando o seu coração de alguma forma, deixe o seu like agora mesmo. Isso não é apenas sobre apoiar o canal, é sobre espalhar luz. Cada curtida faz com que essa oração alcance mais pessoas que, assim como você, podem estar precisando desesperadamente se lembrar de que não estão sozinhas nessa batalha. E eu gostaria também de te fazer um convite ainda mais pessoal.
Compartilhe nos comentários se você já se sentiu vulnerável saindo para enfrentar o dia sem perceber que estava espiritualmente desarmado. Talvez você carregue histórias de angústia, noites mal dormidas, momentos em que o medo e a ansiedade quase te paralisaram. Escreva aqui. Esse espaço é nosso refúgio, é uma corrente de fé. E o seu testemunho ou o seu pedido pode fortalecer alguém que hoje está se sentindo fraco. E claro, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não deixe para depois. Clica em inscrever-se e ativa o sininho. Porque aqui nós oramos juntos, aprendemos juntos e caminhamos todos os dias para viver o propósito que Deus sonhou para nós. Eu creio que Ele está usando este canal como ferramenta para te proteger, te restaurar e te levantar. Não caminhe sozinho, vem com a gente. Ainda temos muito para viver e declarar juntos hoje. Então deixa eu te perguntar uma coisa bem direta, de coração para coração. Quantas vezes você já saiu de casa tão apressado, tão focado nos problemas ou no relógio, que esqueceu de colocar a armadura mais importante que existe? Não estou falando de capacete, não estou falando de cinto de segurança, muito menos daquela roupa bonita que a gente veste para tentar impressionar o mundo. Eu estou falando da armadura espiritual, da proteção divina que Deus já preparou para você. É curioso como a gente se preocupa tanto com o que o espelho mostra e tão pouco com o que o nosso coração carrega. Porque no fundo a gente sabe, não é o visual que sustenta o dia, não é o status que segura a mente quando o medo bate, é a presença de Deus. É o Espírito Santo nos cobrindo com uma paz que não dá para explicar, mas que quem já sentiu, sabe. E eu sei que pode ser que você esteja ouvindo isso e pensando, eu já ouvi falar dessa tal armadura de Deus, mas será que funciona mesmo? Será que não é só figura de linguagem bonita que fica bem num versículo? Olha, eu entendo o seu questionamento, mas quero te convidar a olhar para sua própria vida e lembrar de todos os ataques que você nem viu chegando. Quantas vezes o desânimo tentou fazer morada aí no seu peito? Quantas setas invisíveis de ansiedade, de comparação, de culpa tentaram ferir sua mente? E quantas delas encontraram espaço justamente porque você estava espiritualmente descoberto? É por isso que o apóstolo Paulo não escreveu sobre a armadura do Espírito como algo opcional ou decorativo. Ele disse: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não é um acessório, é um escudo, é um capacete, é o que mantém você de pé. Agora pensa comigo, se o inimigo tem investido tão pesado contra você, é sinal de que há algo muito precioso aí dentro. Você já parou para refletir nisso? O diabo não perde tempo tentando derrubar quem não carrega propósito. Ele vai em cima justamente dos filhos que Deus escolheu para viver algo extraordinário. Por isso, cada dia que você se levanta e sai pela porta, sem colocar a armadura espiritual, é como se fosse para a guerra de peito aberto, sem escudo, sem proteção. E o inimigo, astuto do jeito que é, sabe muito bem onde acertar. Mas Deus também sabe. E é por isso que Ele deixou tão claro na sua palavra como a gente deve se vestir antes mesmo de sair para encarar o mundo. Não é à toa que Paulo fala sobre o cinto da verdade, o peitoral da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o calçado da paz. Cada peça tem um propósito específico para proteger uma parte da sua vida que o adversário adora tentar atingir. A verdade, por exemplo, é o que segura tudo no lugar. Quando você vive pela verdade, a verdade do Evangelho, a verdade sobre quem Deus é e quem você é nele, as mentiras do diabo perdem força. Já reparou como é fácil ele tentar te confundir quando você está longe da palavra? É por isso que tem tanta gente boa, gente que ama a Deus, andando ansiosa, culpada, sentindo que não é digna, falta cinto, falta fundamento e a justiça. Como o maligno ama tocar no nosso coração para semear condenação.
Mas o peitoral da justiça não é sobre você ser perfeito. É sobre estar coberto pela justiça de Cristo. É Ele quem te justifica, quem te chama de justo, quem te diz: filho amado, filha amada, eu já paguei o preço por você. Quando essa verdade penetra fundo, a vergonha perde espaço. Você começa a caminhar com outra postura, com o peito erguido não por arrogância, mas por segurança no amor do Pai. E o escudo da fé? Esse é indispensável. Porque não importa se você ora, lê a Bíblia, vai à igreja, se não levantar o escudo, as flechas inflamadas do inimigo podem acertar. Elas vêm na forma de más notícias, de pensamentos intrusivos, de situações que parecem não ter saída. Mas a fé é o que bloqueia, é o que diz: eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio, e eu creio que meu Deus é maior. Isso é poderoso demais. E quando você segura firme esse escudo, o inferno treme. Sem falar do capacete da salvação. Porque a nossa mente é campo de batalha. É ali que começam os piores ataques. Satanás sabe que se ele consegue bagunçar os seus pensamentos, ele consegue atrasar a sua vida, roubar sua paz e até adoecer o seu corpo. Mas quando você põe o capacete da salvação, lembra que é salvo pela graça, que tem um futuro eterno garantido, que o Senhor cuida dos seus pensamentos e renova sua mente, você se fortalece contra toda seta mental. O medo, a dúvida e a confusão vão perdendo força. E não para por aí. Deus também nos dá a espada do Espírito, que é a sua palavra viva. Não é espada decorativa, é arma ofensiva. É para ser usada, não é só para ficar guardada num aplicativo ou na estante. É para declarar, para confrontar as mentiras, para afirmar promessas. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não deu explicação longa. Ele disse: está escrito. E foi o suficiente para calar Satanás. Imagina o que essa mesma palavra pode fazer na sua vida hoje. E por último, mas tão essencial quanto, os calçados do Evangelho da Paz. Porque não adianta ter toda a armadura se você não tiver estabilidade para caminhar. É a paz que te faz andar firme, mesmo quando o chão parece ceder. É a paz que te mantém sereno quando tudo ao redor é caos. E essa paz só vem quando você entende o Evangelho, quando lembra que Jesus já venceu por você. Por isso, antes mesmo de sair de casa, antes de enfrentar o trânsito, o chefe, as contas, os desafios, vista-se. Declare: hoje eu coloco o cinto da verdade, o peitoral da justiça, seguro o escudo da fé, coloco o capacete da salvação, pego a espada do Espírito e calço meus pés com a paz do Evangelho. Faça isso em voz alta, em oração. Deixe o mundo espiritual ouvir. Porque quando você se arma assim, o inferno sabe que tem problema. Se você chegou até aqui e sentiu que isso falou com você, escreve aqui nos comentários: eu me visto da armadura de Deus. Vamos declarar juntos essa verdade. E claro, deixa o seu like para que essa mensagem alcance outros irmãos e irmãs que talvez estejam saindo de casa desprotegidos hoje. Se ainda não faz parte da nossa família, se inscreve agora e ativa o sininho. A gente está só começando esse mergulho espiritual e eu quero você comigo em cada passo. Sabe o que é ainda mais incrível nisso tudo? É que vestir a armadura de Deus não é um ritual religioso vazio, não é apenas repetir palavras bonitas como se fosse um amuleto espiritual. É, na verdade, um ato profundo de confiança, um alinhamento do seu coração com o coração de Deus antes de colocar os pés na rua. E é por isso que aqui eu quero que você imagine a cena comigo. Você acorda ainda meio sonolento, talvez com a mente já pulando para os compromissos do dia, para as preocupações que não te deram trégua nem durante a noite. Mas em vez de correr para o celular para ver notificações ou para o espelho para conferir a aparência, você decide dar um passo diferente. Você fecha os olhos, respira fundo e diz: Senhor, antes de tudo, me reveste da tua armadura. Percebe a diferença?
Isso não é só um gesto simbólico. É quase como abrir o guarda-roupa da fé e escolher se cobrir com o que realmente importa. É declarar para o céu, para a terra e para o inferno que você não vai sair despido espiritualmente, que você não vai enfrentar os desafios do dia contando só com a sua força, que você confia em algo infinitamente maior. E meu irmão, minha irmã, o inimigo percebe quando alguém toma essa postura. Ele percebe porque a luz que sai de quem está revestido de Deus é tão forte que expõe as trevas. E é nesse momento que algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a trazer à sua memória versículos que você leu, músicas que cantou, palavras que ouviu num culto ou até aqui, nesse vídeo. E tudo vai se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Você começa a lembrar quem é o seu Deus. Começa a lembrar das promessas que ele fez. Começa a sentir o coração pulsar, não de medo, mas de coragem. Você lembra que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque está guardado debaixo das asas do Altíssimo. E olha que interessante, vestir a armadura de Deus antes de sair de casa também muda a forma como você enxerga as outras pessoas. Porque quando você entende que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal, você para de gastar energia brigando com quem não devia. Você para de se irritar tanto com o colega de trabalho difícil, com o parente que fala o que não deve, com o motorista que te fecha no trânsito. Você começa a ver além, entende que tem algo muito maior acontecendo. E isso traz paz, traz compaixão, traz equilíbrio. E tem mais, a armadura de Deus não é pesada. Pelo contrário, ela te dá leveza. Já pensou nisso? O capacete da salvação não oprime, ele liberta a mente. O escudo da fé não te prende, ele te protege para você caminhar mais seguro. O cinto da verdade não te amarra, ele sustenta tudo para que você não caia. A armadura do mundo é que é pesada. A armadura do orgulho, do ego, da comparação, do tenho que dar conta sozinho. Essa sim faz o coração cansar. Mas a armadura de Deus é feita sob medida, perfeita para o seu tamanho, ajustada pelo próprio Espírito Santo para você carregar a presença dele aonde for. E eu quero que você imagine agora como seria o seu dia se você começasse a vestir essa armadura toda manhã antes de qualquer outra coisa. Como seriam suas conversas? Como seria a forma de encarar aquele problema que está te esperando no trabalho? Como ficaria seu coração ao receber uma notícia ruim? Será que você não estaria mais preparado, mais firme, mais confiante de que Deus já foi adiante preparando tudo? Porque a verdade, meu querido, minha querida, é que o inimigo não tira folga. Ele está à espreita, como um leão faminto, procurando a quem possa tragar. Mas o nosso Deus também não dorme. Ele é o guarda fiel que não cochila. E ele te oferece essa armadura não só para você se proteger, mas para avançar, para levar luz onde há trevas, para espalhar a paz onde há confusão, para sustentar outros que ainda nem sabem que precisam dela. Então permita-se hoje experimentar o que é sair de casa não apenas vestido por fora, mas principalmente por dentro. Declare ao acordar: Senhor, hoje eu me visto do teu amor, da tua verdade, da tua justiça, da tua fé, da tua salvação e da tua palavra viva. Fale isso até sentir o peso bom da presença dele sobre você. Até perceber o medo recuar, a ansiedade ceder, o desespero ser substituído por esperança. E se algo que eu disse aqui fez sentido para você, me conta nos comentários escrevendo: eu escolho me revestir do Senhor. Não é só para eu ver, não. É para você mesmo firmar essa verdade no seu espírito, para dar um passo de fé e dizer para o mundo espiritual: eu não estou mais vulnerável, eu sou protegido pelo meu Deus. E claro, se essa palavra tocou seu coração, já deixa o seu like. Isso ajuda demais para que outras pessoas também recebam essa mensagem. E se você ainda não faz parte do nosso canal,
Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A jornada está só começando e eu quero muito caminhar junto com você nisso, mas sabe o que me impressiona profundamente? É como muitas vezes a gente se acostuma a sair de casa despreparado, como quem se lança na rua de peito aberto, sem proteção alguma. E não estou falando de esquecer o guarda-chuva num dia de chuva ou sair sem o casaco num dia frio. Eu estou falando do coração, da mente, da nossa alma. Quantas vezes você já se pegou enfrentando o dia totalmente vulnerável, tentando resolver tudo sozinho, sem sequer ter convidado Deus para caminhar ao seu lado? Eu não digo isso para te culpar, nem para te colocar um peso. Eu digo porque sei. Sei porque também já fiz isso tantas vezes. Já tentei enfrentar gigantes sem ter nenhuma pedra na mão. Já quis carregar o peso de preocupações que não eram minhas para carregar. Já saí por aí com a cabeça tão cheia de problemas que não sobrou espaço para o consolo de Deus entrar. E nessas horas o inimigo faz a festa. Ele sussurra mentiras, semeia medo, faz o coração disparar de ansiedade. Porque ele sabe que quando a gente está sem a armadura, somos presas fáceis. Mas olha que lindo, Deus não se cansa de nos chamar de volta. Ele não olha para nossa distração e vira o rosto. Pelo contrário, ele continua estendendo a mão, nos lembrando que existe um jeito melhor de viver. Um jeito mais seguro, mais confiante, mais cheio de paz. Não é que ele vai tirar todos os problemas do caminho. Não é isso que a armadura promete. Mas é que com ela, o que te derrubaria antes agora não tem mais força para te parar. O que antes te fazia correr em pânico agora só te faz apertar mais forte a mão do Senhor. E o Espírito Santo, Ele é especialista em nos treinar para usar essa armadura, porque não é algo mecânico, sabe? Não é só repetir as peças e pronto. É deixar o Espírito ajustar cada detalhe. Tem dia que ele vai apertar mais o cinto da verdade, porque as mentiras estão te rondando com força. Tem dia que ele vai polir seu escudo da fé, porque os dardos inflamados estão vindo mais rápidos e você precisa segurar firme. Tem manhã que ele vai reposicionar o capacete da salvação, porque teus pensamentos estão confusos e precisam lembrar de quem você é em Cristo. É um cuidado tão pessoal, tão único, e tudo isso é Ele que faz. Agora, quero te fazer refletir numa coisa. Quantas batalhas invisíveis você acha que escapou só porque escolheu começar o dia vestindo a armadura? Quantos ataques o inimigo planejou contra sua mente, contra sua família, contra seus projetos, e que foram completamente frustrados porque Deus te cobriu antes mesmo de você sair de casa? A gente nem imagina o quanto é poupado. Isso precisa gerar não só gratidão, mas dependência, uma fome de não querer dar nenhum passo sem estar debaixo da cobertura do nosso Pai. Porque, meu querido, minha querida, viver com a armadura de Deus não é só para quando o dia mal chega. Paulo fala lá em Efésios para estarmos preparados para resistir no dia mal, mas ele também diz para tomarmos toda a armadura. Ou seja, é algo diário, contínuo. Não é só quando o problema estoura, quando a crise bate na porta, quando a doença é diagnosticada, quando a notícia ruim chega. É todo dia, todo santo dia, literalmente. E tem algo poderoso nisso. Quando você faz desse revestimento um hábito, aquilo que era difícil vai ficando mais natural. Sua mente começa a ser programada pela palavra. Seu coração começa a rejeitar automático o que não vem de Deus. Seus olhos ficam treinados para enxergar além do visível. E as circunstâncias podem até tentar te empurrar para trás, mas dentro de você existe algo firme, sólido, inabalável. É como se cada manhã Deus mesmo viesse te preparar. Ele pega suas próprias mãos e veste você. Coloca o capacete na sua cabeça, ajusta o peitoral, prende o cinto, encaixa o escudo no seu braço, calça teus pés com a paz e te entrega a espada viva da palavra. E aí ele sussurra: vai, eu vou contigo. Não temas, eu já venci por você.
Imagina o que muda no seu dia quando você carrega essa certeza. Quando entra numa sala de reunião, quando conversa com alguém difícil, quando abre a conta bancária e vê aquele saldo que te preocupa, quando recebe uma ligação inesperada, nada disso te pega tão vulnerável. Você pode até sentir o impacto, mas não vai ser derrubado, porque você não está confiando em si mesmo, você está confiando nele, e isso faz toda a diferença. Agora me diz, quem não precisaria de uma armadura assim? Quem não gostaria de sair de casa tão protegido? Eu sei que você quer isso, porque seu coração está pulsando forte agora, sentindo o Espírito te puxar para perto, confirmando que essa é a direção. Então permanece comigo, porque no próximo ponto vamos aprofundar ainda mais como cada peça dessa armadura atua na sua vida prática. E eu prometo, você vai sair daqui não só conhecendo, mas desejando viver isso todos os dias. Talvez você esteja pensando, tá, mas como eu sei se realmente estou vestindo essa armadura? Como perceber se já estou caminhando com esse revestimento ou se continuo exposto sem nem perceber? E isso é tão importante porque tem muita gente que acha que porque ora de vez em quando ou lê um versículo isolado já está completamente blindado. Mas a armadura de Deus é algo vivo, espiritual, que precisa ser conscientemente colocado, aceito e mantido. Não é um automatismo. É relacionamento. E sabe como você começa a identificar se está ou não usando essa armadura? Pelos sinais internos. Quando a mente se torna um campo minado de pensamentos confusos, ansiosos, derrotistas, é sinal de que o capacete da salvação não está bem ajustado. Quando o coração fica vulnerável a ressentimentos, mágoas, comparações e culpas, é sinal de que o peitoral de justiça está pendendo ou até esquecido num canto. Quando cada notícia ruim, cada olhar torto ou cada pequena dificuldade é suficiente para te paralisar ou te fazer explodir, pode ter certeza, o escudo da fé não está sendo levantado como deveria. E eu falo isso com temor, porque já vivi isso tantas vezes. É nessas horas que o Espírito Santo age com um amor tão grande para nos despertar. Ele não nos acusa, ele convence, ele alerta, ele chama para perto. E ele faz isso porque deseja ver você forte, protegido, de pé. Ele te ama demais para te deixar vulnerável aos ataques de Satanás. Ele não quer só que você sobreviva, mas que você viva em vitória, mesmo em meio às lutas. Imagina comigo por um instante, se fosse possível abrir os olhos espirituais e ver tudo o que realmente se passa ao seu redor. Quantas batalhas invisíveis você acha que estão sendo travadas neste exato momento? Quantos dardos inflamados estão sendo lançados contra sua mente, contra suas emoções, contra sua saúde, sua família, seus projetos? Quantas setas de medo, setas de desânimo, setas de confusão tentando achar uma brecha. É por isso que Efésios diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. É um nível de guerra que nossos olhos naturais não conseguem captar, mas que é tão real quanto, ou até mais, do que o que a gente vê. E a armadura de Deus foi dada justamente para esse campo, não para te isolar do mundo, mas para te capacitar a andar nele sem ser destruído por ele. É por isso que Paulo foi tão detalhista. Ele não só disse tenham fé, mas explicou que a fé é um escudo que apaga setas inflamadas. Não só falou creiam na salvação, mas mostrou que ela é um capacete, protegendo sua mente dos golpes mais sutis. Não só disse, leiam a Bíblia, mas descreveu a palavra como espada, arma ofensiva para você não apenas suportar, mas avançar. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente vive na defensiva, só tentando resistir, aguentar, passar o dia sem cair. Quando, na verdade, Deus nos deu não só proteção, mas também autoridade para contra-atacar o inimigo com a espada do Espírito. Já parou para pensar no quanto a palavra tem poder?
Não é à toa que Jesus, no deserto, não entrou em diálogo com o diabo, não argumentou, não gritou. Ele apenas declarou: está escrito. E isso foi suficiente para o inimigo bater em retirada. Será que você tem usado essa espada ou ela está guardada, enferrujando num canto da sua vida? Será que você tem declarado a palavra sobre as áreas que o inimigo mais gosta de cutucar? Ou tem apenas se encolhido esperando o ataque passar? Porque há um poder liberado quando você fala a verdade de Deus em voz alta, quando você proclama as promessas dele no meio da tempestade. O inferno treme porque reconhece a autoridade que não é sua, mas que foi dada a você por Jesus. E o mais lindo é que esse treinamento é diário. Deus quer te ensinar a usar cada peça. Ele quer que você sinta o peso da armadura, que perceba o quanto ela te sustenta, o quanto ela molda até sua postura espiritual. Quando você está vestido com o cinto da verdade, é impossível continuar abraçando mentiras sobre quem você é ou sobre quem Deus é. Quando o peito está protegido com a justiça de Cristo, a culpa e a vergonha não têm mais onde se alojar. Quando seus pés estão calçados com a paz do Evangelho, você pisa em terrenos instáveis com firmeza, porque sua confiança não depende do chão, mas do Deus que te sustenta. E assim, passo a passo, você vai percebendo que a vida com Deus não é só sobre pedir proteção em momentos de medo, mas sobre andar permanentemente revestido. Não é só sobre se defender quando o ataque vem, mas sobre permanecer confiante e estável, mesmo quando nada ao redor faz sentido. É um convite para viver num outro nível, com outra perspectiva, com outro tipo de força. Por isso, fica comigo, porque logo vamos avançar ainda mais e falar sobre como ativar de fato cada peça dessa armadura na prática. Não só como conceito, mas como experiência viva que transforma cada detalhe do teu dia. Sabe o que é mais impressionante nesse processo de vestir a armadura de Deus? É que, apesar de parecer algo espiritual demais, místico até para alguns, na prática isso tem tudo a ver com o nosso cotidiano mais simples. E é aqui que muita gente se perde, porque imagina a armadura só como uma oração bonita, uma declaração solene feita de vez em quando, e não como um posicionamento diário do coração. Mas vestir a armadura é algo que começa nas pequenas escolhas, nos pensamentos que você alimenta, nas palavras que você decide falar. Por exemplo, o capacete da salvação protege a sua mente. Mas o que adianta você orar: Senhor, coloca o capacete da salvação sobre minha cabeça, se logo depois passa o dia inteiro deixando pensamentos tóxicos e mentirosos fazerem morada dentro de você? Pensamentos de não sou bom o bastante, vou fracassar, Deus não liga tanto assim para mim, são como rachaduras no seu capacete espiritual. E o inimigo é especialista em encontrar rachaduras. O mesmo vale para o cinturão da verdade. Você pode dizer que crê na verdade de Deus, mas se no fundo vive guiado pelas mentiras do medo, da comparação, do ressentimento, da autopiedade, seu cinto está frouxo e todo o resto do equipamento começa a ficar torto. É por isso que Efésios fala que devemos estar cingidos pela verdade, como quem se amarra de forma firme e decidida. Não tem espaço para meio termo quando o assunto é manter-se firme na batalha. E o escudo da fé, esse é o que mais sofre, porque fé não é sentimento, fé não é otimismo vazio. Fé é a certeza que Deus está no controle, mesmo quando o chão abre debaixo dos seus pés. É se posicionar dizendo: eu confio, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. Só que, convenhamos, isso é desafiador demais para nossa lógica humana. É por isso que Paulo descreve o escudo como algo que precisa ser erguido. Você tem que escolher levantar. Não é algo automático que aparece flutuando na sua frente. Você precisa decidir confiar, mesmo sem entender. E toda vez que faz isso, é como se o escudo brilhasse e apagasse aqueles dardos que vinham direto para te ferir. Agora,
vamos falar de algo que me emociona profundamente: os sapatos do Evangelho da Paz. Porque se tem uma coisa que o inimigo adora fazer, é tentar tirar o nosso equilíbrio. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse andando num chão instável, com medo do próximo passo? Mas quando seus pés estão calçados com a paz que vem do Evangelho, não importa quão irregular ou traiçoeiro o terreno se mostre, você avança sem escorregar. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. É um calçado firme, feito para não te deixar descalço nas pedrinhas afiadas da vida. E tem ainda a espada do Espírito, a palavra viva. Essa arma não é só para decorar versículos bonitos. Ela é para ser empunhada, proclamada, usada para romper cadeias espirituais. Quando você diz, está escrito, você está ecoando o mesmo princípio que fez o diabo fugir do próprio Jesus no deserto. Já pensou o poder disso? Quando você declara a palavra sobre sua casa, sobre sua saúde, sobre sua mente atormentada, é como brandir uma espada flamejante num campo que antes estava escuro e silencioso. As trevas recuam porque reconhecem a autoridade da palavra de Deus. Mas não se engane, isso não é um ato isolado, não é mágica instantânea, é uma prática constante, um treinamento espiritual. Deus quer te ensinar a manejar essa espada com destreza. Ele quer te mostrar que você não é um soldado distraído, fraco, sem preparo. Você é filho do Rei, foi chamado para lutar com armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. Só que é preciso tempo, disciplina, intimidade. Você precisa abrir espaço para Ele te treinar. E por falar nisso, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas será que é para mim mesmo? Eu não sou tão forte, não sou tão firme na fé, ainda escorrego tanto. Quero te dizer algo bem direto. É exatamente por isso que Deus te chama a vestir essa armadura todos os dias. Não é porque você é forte que Ele te dá a armadura. É porque Ele sabe que sem ela você não vai conseguir ficar de pé. Ele não te entrega a armadura como troféu, mas como presente de amor, como um gesto de proteção paternal. Então, deixa Ele te moldar, te revestir. Não resista, não se esconda atrás das suas próprias justificativas. Porque o maior inimigo da sua armadura, muitas vezes, não é o diabo. É a sua própria falta de disposição em se entregar completamente. Deus quer fazer algo tão maior do que você imagina. Quer te ensinar a marchar mesmo quando as pernas tremem, a levantar o escudo mesmo quando o braço dói, a segurar a espada mesmo quando o coração vacila. E é justamente sobre isso que vamos seguir conversando daqui a pouco. Como tornar esse revestimento espiritual uma realidade diária, palpável, prática. Não só algo bonito de ouvir, mas algo que muda completamente o jeito como você acorda, sai de casa e enfrenta o dia. Talvez agora você esteja pensando, tá bom, mas como eu faço isso na prática? Como é que eu acordo, visto essa armadura espiritual e saio para enfrentar o mundo com a certeza de que estou protegido e pronto para qualquer batalha? Eu entendo completamente essa pergunta, porque eu mesmo já me fiz isso inúmeras vezes. Na teoria parece tão grandioso, mas no dia a dia, quando o despertador toca, o corpo está cansado. A mente já começa cheia de preocupações, parece distante. Parece até abstrato demais, mas olha só, Deus não deixou a gente às cegas nesse processo. Ele nos deu um caminho claro. O primeiro passo é a consciência. Não dá para vestir uma armadura que você esquece que existe. Muita gente sai de casa emocionalmente nua, espiritualmente vulnerável, porque nem lembra que há uma guerra acontecendo. Vão para o trabalho, para a faculdade, para a rua, carregando só a força do próprio braço, confiando apenas na capacidade humana de resolver problemas. E isso é tão perigoso, porque o inimigo não tem pena, não tem pausa, não tem consideração por cansaço. Então, trazer essa consciência logo cedo é essencial. Senhor, eu sei que estou num campo de batalha, não vou fingir que é um parque. Me ajuda a me preparar.
Depois vem a rendição, e essa parte é profunda. Porque não adianta tentar colocar a armadura de Deus em cima de um coração que continua teimoso, preso ao próprio controle, insistindo em fazer tudo do seu jeito. A armadura não encaixa sobre o orgulho. Ela não se ajusta sobre a autopiedade. É preciso abrir mão, dizer: Deus, eu não sei lidar sozinho. Vem, governa a minha vida, eu sou teu. Me reveste, porque do jeito que estou, eu não aguento. Esse é o lugar onde a graça age mais forte, onde o poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. E aí vem o posicionamento intencional. Porque vestir a armadura não é só uma oração rápida, mecânica, tipo, Senhor, coloca aí, amém. Não. É algo ativo, quase como um ritual sagrado entre você e Deus. É dizer: hoje eu escolho a verdade, mesmo que doa. Eu recuso as mentiras do medo, do passado, da vergonha. Eu me visto com o capacete da salvação, lembrando que sou salvo, amado e escolhido. Eu aperto o cinturão da tua palavra em volta de mim, para que nada me faça vacilar. Eu calço teus sapatos da paz, para não correr no desespero. Eu ergo o escudo da fé, mesmo que minhas mãos tremam. Eu empunho a espada do Espírito, declarando a tua palavra contra toda seta que tentar me atingir. Sabe o que é mais bonito? É que cada parte dessa armadura tem um toque pessoal de Deus. Não é uma armadura genérica, fria, que serve em qualquer um como uniforme de exército. Não, cada peça foi moldada por Ele, pensando em você. A armadura se ajusta ao seu tamanho, às suas cicatrizes, aos lugares onde você é mais sensível, aos pontos fracos que o inimigo sempre tenta cutucar. Deus conhece cada parte vulnerável do seu coração e faz questão de proteger exatamente ali. É um amor tão detalhista que chega a ser constrangedor, e é nesse momento que você começa a perceber: isso não é só sobre se proteger do mal. É sobre andar tão vestido de Deus que o inimigo bate o olho e não te reconhece mais como presa fácil. Ele vê a glória do Pai refletida em você, a luz do Espírito transbordando do seu olhar, o som da palavra viva saindo da sua boca. E então ele recua. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque a armadura que te cobre é impenetrável, é santa, é divina. E mesmo assim, é importante entender: vestir a armadura não garante que o dia vai ser fácil. O campo de batalha continua lá fora, as setas continuam voando, mas garante que você não vai lutar sozinho, nem desarmado, que você não vai ser só um alvo indefeso, mas um guerreiro que caminha com a presença do próprio Deus. E que mesmo se tropeçar, mesmo se sangrar, mesmo se cair de joelhos por alguns instantes, o Senhor vai estar ali, estendendo a mão, dizendo: levanta, filho, ainda não acabou. Eu te visto de novo, eu te sustento, eu te fortaleço. Então, todos os dias antes de sair de casa, antes mesmo de abrir o celular, antes de se deixar afogar pela correria, faz esse pequeno e poderoso movimento. Fecha os olhos, respira fundo e conversa com Deus. Não precisa de palavras complicadas, só fala com Ele como quem fala com o Pai mais amoroso do mundo. Entrega teu dia, teus medos, teus sonhos e pede: Senhor, me veste com tua armadura, me cobre de ti por completo, para que eu não ande exposto, para que o inimigo não encontre brechas, para que meu coração permaneça firme em ti. E é sobre como viver esse revestimento não só como ato único, mas como estilo de vida constante, que nós vamos aprofundar ainda mais nos próximos minutos. Porque não basta vestir a armadura pela manhã, se ao longo do dia você vai largando as peças pelo caminho. E é justamente isso que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Agora que já começamos a perceber o quanto essa armadura é um presente divino, feito sob medida para as nossas batalhas diárias, vem uma parte que quase ninguém fala, mas que é crucial: a manutenção dessa armadura ao longo do dia. E aqui quero que você preste muita atenção, porque talvez seja o ponto que mais te impede de experimentar uma vida firme, estável e em paz, mesmo em meio às guerras invisíveis.
Olha só, não adianta nada você vestir a armadura de Deus de manhã e ao longo do dia começar a soltar as peças sem perceber. E é exatamente isso que o inimigo tenta fazer com pequenas brechas. Ele é astuto demais para chegar chutando a porta. O diabo prefere abrir pequenas frestas no teu escudo, no teu capacete, para ir corroendo tua fé aos poucos. E geralmente isso começa nos pensamentos. Um pensamento que sussurra: você não é suficiente. Outro que diz: não adianta orar, Deus não vai ouvir. Aí vem aquele medo repentino, aquela insegurança sem motivo claro, e pronto. O capacete da salvação começa a ficar frouxo. O escudo da fé, que você ergueu com tanto vigor pela manhã, já está meio tombado para o lado, porque você começou a acreditar mais nas mentiras do que nas promessas. É por isso que manter a armadura firme exige atenção constante. Não é neurose, não é religiosidade vazia, é vigilância espiritual. É o que a Bíblia chama de orai e vigiai. Porque se tem uma coisa que o inimigo faz com maestria, é tentar nos distrair, nos embriagar com as pressões e correrias do dia, para que a gente baixe a guarda. Você percebe isso? Quantas vezes, no meio do expediente, diante de um problema, a primeira reação não é correr para a oração, mas é o desespero, a reclamação: o meu Deus, e agora? Aí você esquece que está vestido para a guerra, esquece que tem uma espada poderosa na mão e se porta como quem está nu e indefeso. Por isso eu quero te conduzir nesse momento a refletir. O que tem feito você largar sua armadura ao longo do dia? É o medo, o orgulho, a pressa, o hábito de se comparar com os outros? São conversas que contaminam sua mente? São séries, músicas, conteúdos que alimentam o oposto daquilo que Deus planta em você? Porque cada distração tem um custo. Cada brecha deixa uma parte do seu coração exposta. E é ali que o inimigo vai tentar cravar a seta. Mas sabe o que é lindo? É que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele não só nos dá a armadura, como nos lembra de mantê-la ajustada. Sabe quando algo dentro de você incomoda? Quando bate aquele alarmezinho espiritual dizendo: ei, isso aí está te enfraquecendo, volta para o centro. Não ignore. Isso é o Espírito Santo te ajudando a apertar de novo o cinto da verdade, a reposicionar o capacete, a levantar o escudo. Ele cuida de cada detalhe, mas você precisa cooperar. E essa cooperação é simples. É cultivar a consciência constante da presença de Deus. Você não precisa ficar 24 horas ajoelhado, mas pode manter um coração ajoelhado o tempo todo. Pode estar dirigindo, lavando louça, trabalhando e dizendo baixinho: Senhor, me fortalece, reforça a tua armadura em mim, não deixa o inimigo ganhar terreno. Essa é a vida no Espírito. É comunhão em cada passo. É orar sem cessar no silêncio do coração. E quando você faz isso, algo extraordinário começa a acontecer. Você passa a perceber ataques que antes passavam despercebidos. Você enxerga setas voando e levanta o escudo antes que te atinjam. Você sente o coração se agitar e logo se lembra de quem é, ajusta o capacete da salvação e diz: não, eu sou filho amado, eu sou resgatado, eu sou protegido. Você ouve uma mentira e logo responde com a espada da palavra: está escrito. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim, viver revestido não é só um ato de fé pela manhã. É uma postura espiritual que se renova a cada hora, a cada escolha, a cada pensamento que você captura e entrega a Cristo. E eu sei, pode parecer cansativo no começo. É como reaprender a andar, mas com o tempo isso se torna natural, até prazeroso, porque você começa a sentir o peso do medo se dissipar, a paz de Deus inundando seus pensamentos e uma coragem diferente nascendo dentro de você. É sobre isso que quero continuar falando contigo, porque ainda tem tanto mais que Deus quer ajustar no nosso entendimento. Ele quer te ensinar a não apenas manter a armadura, mas também a usá-la com confiança,
com autoridade e experimentar o que é caminhar não só protegido, mas avançando contra as trevas. E talvez você esteja aí se perguntando, mas como é que eu faço para usar essa armadura com confiança, do jeito certo, sem ficar apenas repetindo palavras ou decorando versículos como se fosse um ritual mecânico? Olha, isso é muito importante, porque não basta apenas vestir a armadura, é preciso aprender a se mover nela, como quem foi treinado para a batalha. Imagina um soldado que recebe toda a armadura do rei, mas nunca pratica. Ele coloca o capacete, segura o escudo, pendura a espada na cintura, mas na primeira ameaça fica paralisado, sem saber nem para que lado levantar o escudo. Isso acontece com muitos cristãos. Sabem que têm a armadura? Já ouviram falar das peças, mas não foram adiante no relacionamento com Deus a ponto de treinar o coração, a mente, o espírito para lutar do jeito certo. E o treinamento começa na mente. O capacete da salvação não é apenas um enfeite espiritual. Ele é o protetor do campo mais vulnerável que existe, seus pensamentos. O diabo sabe que se ele conseguir minar a sua forma de pensar, ele consegue minar tudo o resto. É por isso que você precisa começar a substituir as mentiras pelas verdades. Começar a se policiar quando surgem aqueles pensamentos de derrota, de medo, de incapacidade e imediatamente contrapor com aquilo que a palavra diz. Quando vier o pensamento, eu não vou conseguir, responda mentalmente: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo sussurrar, vai dar errado, você vai se frustrar de novo, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Isso não é autoajuda, é o escudo da fé em ação, é a espada do Espírito cortando as mentiras no meio. E sabe, usar a armadura com confiança também envolve não ter vergonha de se posicionar. Muitas vezes, a gente quer viver protegido, mas tem medo de parecer fanático ou diferente demais. Então, para não desagradar ninguém, abre mão de valores, baixa a guarda, ri de piadas que ferem a santidade, concorda com conversas que sabe que não agradam a Deus. E ali, aos poucos, o peito vai ficando exposto, o coração vulnerável e o inimigo adora esse terreno aberto. Não estou dizendo que você tem que andar por aí apontando o dedo para todo mundo, mas sim que você precisa manter seu peito coberto com a couraça da justiça. Aquela escolha diária de viver do jeito que Deus aprova, mesmo que isso te deixe estranho aos olhos do mundo. Estranho, mas protegido. Estranho, mas guardado. Estranho, mas vitorioso. E tem algo muito poderoso aqui. Quando você começa a usar essa armadura com confiança, você começa a perceber que ela não é pesada. Muito pelo contrário, o diabo quer que você pense que seguir Jesus é um fardo. Mas Jesus mesmo disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque ele carrega o peso junto com você. A armadura não foi feita para te esmagar, foi feita para te libertar. Ela ajusta a sua vida, disciplina seu coração, mas ao mesmo tempo faz com que você ande erguido, seguro, pronto para enfrentar o que vier. Talvez você tenha vivido até hoje como quem carrega uma armadura feita por você mesmo, feita de autossuficiência, de força humana, de tentativas desesperadas de se proteger das dores do mundo. E claro, essas armaduras que a gente fabrica racham na primeira batalha séria, mas a armadura que Deus oferece é feita de algo celestial. Ela não falha, não quebra, não enferruja, não perde o poder. Por isso, quero que você comece a orar diferente, não apenas pedindo: Deus, me dá tua armadura, mas dizendo: Senhor, me ensina a confiar de verdade. Me ensina a usar cada peça. Me mostra como manejar essa espada, que é a tua palavra, para que eu não viva só me defendendo, mas também avançando, libertando outros, proclamando vitória. Porque a verdade é que Deus não quer que você viva o resto da vida apenas tentando resistir. Ele quer que você avance.
Que você atravesse territórios espirituais sombrios, levando luz. Que você entre em lugares onde o diabo se acomodou há anos na sua família, no seu casamento, na sua mente e diga: acabou. Aqui agora reina Jesus. E para isso precisa de coragem, precisa de confiança na armadura, precisa crer mais no Deus que a forneceu do que nas circunstâncias ao redor. Percebe o quanto isso é mais profundo do que só repetir versículos? É uma transformação completa de mentalidade, de postura, de espírito. E isso começa agora, no ponto exato em que você decide não só vestir, mas caminhar, lutar e viver como um verdadeiro guerreiro revestido pela armadura de Deus. E sabe, existe algo ainda mais íntimo que Deus quer construir com você através dessa armadura. Não é só sobre proteção, não é só sobre resistir aos ataques, é sobre relacionamento, sobre confiança mútua, sobre você aprender a discernir a voz dele no meio do barulho do mundo e dos seus próprios pensamentos confusos. Quantas vezes você já acordou, sentiu aquele peso inexplicável no peito, aquele aperto, e simplesmente seguiu o dia tentando ignorar? Ou quantas vezes foi dormir com a mente acelerada, cheia de preocupações, pensando em tudo que pode dar errado, e foi assim mesmo, sem colocar diante de Deus? Isso é como se você saísse de casa sem a armadura, ou fosse para a cama deixando as portas e janelas do seu coração escancaradas. O inimigo ama brechas, ele não precisa de muito. Às vezes um pequeno vão já é suficiente para semear medo, dúvida, confusão e plantar ali uma raiz de ansiedade ou de culpa que cresce silenciosa. Mas Deus, tão amoroso, não quer só te blindar. Ele quer ser a tua paz. Não só a paz que você busca quando já está aflito, mas aquela paz que antecede o problema. A paz que é sobrenatural, que excede o entendimento humano. Quando Paulo fala em Efésios sobre o Evangelho da Paz como calçado, é porque não adianta você estar coberto da cabeça ao peito se anda pisando em espinhos de medo ou em poças de insegurança. Deus quer que você pise firme, que caminhe com passos estabilizados pela certeza do amor dele, do cuidado dele, da presença constante dele. E tem algo lindo que talvez ninguém tenha te dito. Quando você veste a armadura de Deus, o inimigo não vê mais você. Ele vê o rei que te equipou. Ele sabe exatamente de quem é aquele cinto da verdade, aquela couraça, aquele capacete. Ele treme ao perceber que é o próprio Deus quem sustenta você, quem reforça o escudo da sua fé, quem afia a sua espada. Então, mesmo que você se sinta pequeno, vulnerável, incapaz, saiba que espiritualmente você está gigante quando revestido do que vem do alto. Só que para isso precisa de intimidade. Precisa de disciplina, sim, mas não aquela disciplina pesada, religiosa, que só acumula culpa quando você falha. Precisa de disciplina que nasce do amor, de abrir a Bíblia não como obrigação, mas como fome. De orar não como quem cumpre tabela, mas como quem sente saudade. Porque orar não é só falar, é abrir espaço para Deus sussurrar respostas, consolar, corrigir, direcionar. É no secreto que a armadura se ajusta melhor. É ali, longe das distrações, que o Espírito Santo te ensina a calçar melhor o Evangelho da Paz, a apertar o cinto da verdade, a polir o escudo da fé. Você vai percebendo nuances que antes passavam batido, vai ficando mais sensível ao que Deus ama e ao que Ele rejeita. Vai ficando mais rápido para discernir as ciladas do diabo, para cortar pensamentos distorcidos com a espada da palavra. E aqui tem um detalhe muito especial que o Senhor quer que você entenda hoje. Ele não quer apenas que você esteja protegido. Ele quer que você seja um sinal visível do reino dele neste mundo. Pessoas ao seu redor estão em guerra sem nem saber. Estão levando flechadas no coração, setas inflamadas na mente, tropeçando em mentiras, morrendo espiritualmente aos poucos.
E você, com essa armadura, com essa luz, vai ser aquele que entra nesses campos escuros e leva libertação. Seu testemunho, seu jeito de reagir, sua paz no meio do caos, vai ser tão diferente que vai despertar perguntas, vai abrir portas para você falar do amor que sustenta tudo isso. Então nunca subestime o valor de cada pequeno passo que você dá com essa armadura. Quando você decide não responder com raiva, não pagar o mal com o mal, não entrar em pânico diante de notícias ruins, mas confiar, isso é tão espiritual quanto uma grande oração de guerra. Você está no campo de batalha, vivendo aquilo que declara. E o céu inteiro celebra, percebe como é muito mais profundo do que um ritual diário automático? É vida que flui de dentro para fora. É relacionamento que vai crescendo e transbordando, até não caber mais só em você. E é isso que Deus quer fazer, te transformar em um verdadeiro agente do reino, vestido, armado, firme, mas acima de tudo, apaixonado por ele. Porque quem ama o rei serve com alegria, luta com coragem e permanece de pé até o fim. E agora que você está entendendo a dimensão disso tudo, quero que imagine o seguinte: como seria o seu dia se, antes mesmo de sair pela porta de casa, você já tivesse se revestido completamente dessa armadura espiritual? Pense bem. Quantas situações que normalmente te tiram a paz perderiam o poder de te abalar? Quantas armadilhas que o inimigo lança diariamente cairiam por terra antes mesmo de tocar seu coração ou sua mente? Às vezes, a gente acha que o problema está sempre do lado de fora. São as contas, as pessoas difíceis, as más notícias, as doenças, as crises, os medos concretos. Mas o maior campo de batalha é aqui dentro, no lugar secreto dos pensamentos e das emoções. O diabo não tem medo da sua força física, da sua carreira, do seu status. O que ele teme é ver você fortalecido por dentro, firmado na verdade, carregando a paz de Cristo, com a fé viva e a palavra pronta nos lábios. Por isso, essa oração para vestir a armadura de Deus não é só uma formalidade bonita. É um ato espiritual extremamente estratégico, quase como soldar cada peça no lugar certo antes de enfrentar a rua, o trabalho, o trânsito, as pressões, o que quer que o mundo lance contra você. E aqui tem algo que Deus quer sussurrar bem forte ao seu coração agora. Ele mesmo se comprometeu a te sustentar quando você decide confiar nele de verdade. Não é um peso só seu. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus entra contigo nas lutas do dia, segura a sua mão, te reveste de poder. Sabe aquele dia que começa já difícil? Que parece que o inimigo te esperou acordar para lançar dardos de ansiedade, estresse, pensamentos negativos logo nas primeiras horas? É exatamente aí que a armadura faz toda a diferença. Não é só poesia espiritual, é realidade prática. Quando você começa o dia confessando a palavra, reafirmando quem Deus é e quem você é nele, clamando pela cobertura do sangue de Jesus, é como se você estivesse reforçando as muralhas do seu interior, blindando a mente, guardando o coração. E tem um detalhe que a maioria esquece: essa armadura não é algo passivo. Não é como colocar um colete à prova de balas e ficar parado esperando o inimigo atirar. Ela é ativa, viva. O escudo da fé é para você erguer, para bloquear setas. A espada do Espírito é para você brandir, declarar promessas, repreender mentiras, resistir ao diabo e vê-lo fugir. Os calçados da paz não são para ficar imóvel, são para avançar mesmo em terrenos difíceis, sabendo que Deus vai à frente. Quantas vezes você já se sentiu travado, paralisado pelo medo ou pela dúvida? Às vezes, oramos pedindo para Deus tirar o obstáculo, mas Ele quer primeiro que você se posicione com a armadura dele. Porque é quando você se move pela fé, ainda que seja um pequeno passo, que as muralhas começam a cair, que o mar começa a se abrir.
O inimigo treme quando vê um filho de Deus consciente do que carrega, do poder que tem nas mãos e do respaldo celestial que o cobre. E repare em algo maravilhoso. Toda essa proteção que Deus disponibiliza não tem prazo de validade. Não é para um dia específico, nem para uma estação isolada. É para todos os dias. Cada manhã você pode e deve se apresentar diante do Senhor e dizer: Pai, hoje de novo eu me visto com a Tua verdade, Tua justiça, Tua salvação, Tua paz, Tua fé e a Tua palavra viva. Me cobre, me guia, me usa, que nada me encontre despreparado. Isso cria um ciclo poderoso no seu dia a dia. Você começa se enchendo do céu e isso transborda durante o dia inteiro. Você se torna menos suscetível às provocações, mais rápido para perdoar, mais resiliente diante dos problemas. E mais do que isso, você se torna luz viva no meio de tanta escuridão. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, mesmo sem entenderem o que é. Elas sentem paz só de estarem perto. E quando perguntarem, você vai ter o privilégio de dizer: é Jesus, é a armadura que Ele me deu. É Ele que me mantém de pé. Olha só como isso não tem a ver só com você, mas com todos que cruzam o seu caminho. Deus quer te usar como um testemunho ambulante do que significa estar protegido e firmado nele. Ele quer que a tua vida seja uma pregação silenciosa, mas poderosa, que faça outros terem sede desse mesmo Deus. Então guarda isso no coração. Cada vez que você ora para vestir essa armadura antes de sair de casa, você não está apenas se protegendo, você está se posicionando como um soldado do reino, pronto para espalhar o bem, para resistir ao mal e para conquistar territórios que o inimigo achava que já estavam dominados. E isso é só o começo do que Deus quer revelar sobre esse tema tão profundo. E talvez agora você esteja se perguntando: mas e se eu falhar? E se mesmo vestindo a armadura, eu cair em algum momento do dia, perder a paciência, ceder à ansiedade ou duvidar do cuidado de Deus? Eu preciso te dizer algo que vai aliviar o peso que você carrega no peito. Deus não espera a perfeição de você, Ele espera a rendição. A armadura que Ele te dá não é para exibir uma força que você não tem. É justamente para lembrar o tempo todo que a força vem dEle, que você depende do Senhor para tudo, para guardar seus pensamentos, para proteger seu coração, para guiar seus passos. E mesmo quando você falha, tropeça ou sente que vacilou na fé, a graça dele continua te sustentando. O inimigo adora apontar o dedo e dizer: tá vendo? Nem adiantou orar, você caiu do mesmo jeito. Mas é exatamente nesse momento que você precisa usar a espada da palavra e declarar: o Senhor é a minha justiça. Ainda que eu caia 7 vezes, o Senhor me levanta. Sou lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Isso não é só discurso bonito. É uma guerra real na qual você está sendo treinado a cada dia. O Espírito Santo te fortalece e molda o seu caráter justamente nas lutas diárias. É ali, no calor da batalha, que a sua fé cresce, que sua intimidade com Deus aprofunda, que você entende o valor de caminhar com Ele minuto a minuto. Sabe por quê? Porque a armadura de Deus não é um amuleto, não é um escudo mágico que você coloca e fica imune aos problemas. Ela é um equipamento espiritual para te manter firme, para que você não seja tragado pelas mentiras do diabo, para que você não se renda ao desespero, para que a sua mente não desmorone quando vierem os ataques. E mesmo quando a dor chega, mesmo quando o cansaço aperta, você vai estar ali, sustentado, guardado, com a mente protegida pelo capacete da salvação e o peito protegido pela justiça de Cristo. Essa é a beleza de caminhar de mãos dadas com Deus. É saber que você pode até tremer por fora, mas lá dentro está ancorado nele. Que pode até ter dias sombrios, mas a luz do Espírito não se apaga em você.
que pode até não ter respostas imediatas, mas tem a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te convidar a começar a perceber o seu dia de outra forma. Quando você sair de casa, não veja mais só o trânsito, o chefe difícil, o boleto para pagar ou a correria. Veja o campo espiritual que te cerca. Veja as oportunidades que Deus coloca no seu caminho para você usar a armadura ativamente, para liberar palavras de vida, para se calar quando a carne quer responder, para orar por quem te feriu, para sorrir quando tudo ao redor quer te roubar a alegria. Isso é exercer autoridade espiritual. Isso é viver como alguém que carrega a luz do reino. Quantas vezes você já sentiu um peso no ambiente ou entrou em um lugar e algo no ar parecia te oprimir? Pois é exatamente aí que o Senhor te lembra. Você não está desprotegido. Você não está exposto. Você carrega o escudo da fé. Você tem o capacete da salvação, que guarda seus pensamentos das setas inflamadas do engano e do medo. Você tem o cinturão da verdade, que não deixa as mentiras do diabo se firmarem na sua identidade. Você tem os calçados da paz, que te ajudam a caminhar sobre terrenos incertos sem perder o equilíbrio. E você tem a espada do Espírito, a palavra viva, que não falha. Então, toda vez que sentir medo, toda vez que uma preocupação tentar dominar a sua mente, declare em voz alta as promessas que o Senhor já liberou sobre você. Isso é levantar o escudo. Isso é erguer a espada. Isso é dizer para o inferno: eu sei quem sou e a quem pertenço. O diabo não suporta quando um filho de Deus se levanta e toma posse da identidade que tem em Cristo. Porque ele sabe que esse filho é perigoso para o reino das trevas, mesmo quando parece fraco aos olhos humanos. E tudo isso que estamos conversando aqui é só para te lembrar que você não foi chamado para viver uma vida espiritual passiva, esperando as pancadas do mundo, torcendo para não doer tanto. Não. Você foi chamado para guerrear em oração, para profetizar o bem sobre sua casa, para abençoar quem te persegue, para transformar ambientes só pela presença do Espírito Santo que habita em você. Por isso, cada vez que você ora para vestir a armadura antes de sair, você está fazendo muito mais do que proteger o seu dia. Você está estabelecendo territórios espirituais, dizendo: aqui o Senhor reina. Sobre minha mente, meu corpo, minha família, meus caminhos, minha história, o governo é dele. E é exatamente por isso que daqui para frente quero te levar ainda mais fundo nesse entendimento, para que você não apenas ore por proteção, mas viva todos os dias com a consciência viva do céu ao seu redor, das batalhas invisíveis que você vence de joelhos e da força incomparável que o próprio Deus disponibilizou para você. Tem muito mais que eu quero compartilhar contigo ainda. E eu quero que você reflita comigo agora sobre algo que talvez nunca tenha parado para pensar com tanta clareza. O tanto que o inimigo trabalha duro, dia e noite, para tentar fazer você esquecer quem é. Já reparou como é fácil se distrair e perder de vista o que Deus fala sobre você? Basta uma notícia ruim, um comentário maldoso, uma situação que foge do controle, e de repente você já está questionando se Deus te ama, se Ele ainda está no comando, se você tem mesmo valor. Isso não é por acaso. O diabo sabe que se ele conseguir minar sua identidade, ele paralisa a sua fé, ele corta suas raízes. Ele faz você andar cabisbaixo, cheio de culpa, medo ou sentimento de rejeição, mesmo depois de ter sido completamente lavado e perdoado por Jesus. É por isso que o capacete da salvação é tão crucial. Você é salvo. Você foi comprado por um alto preço. Você tem um lugar garantido no coração do Pai. E nenhum erro seu pode mudar o que Cristo já fez na cruz. Mas além de proteger sua mente, esse capacete também ativa a maneira como você enxerga o mundo. Ele redefine seu olhar. Sabe aquelas situações que antes te afundavam? Aqueles problemas que te faziam perder o chão?
Quando você vive consciente da sua salvação, você encara tudo com outra perspectiva. Você entende que está só de passagem por aqui, que sua pátria é celestial, que o sofrimento presente não pode se comparar com a glória que te espera. Isso não significa ignorar a dor, mas passar por ela com esperança, segurando firme na mão do Senhor. E eu sinto que Deus quer usar esse momento para te lembrar disso de forma muito clara. Talvez você tenha passado anos acreditando que não era bom o bastante, que não merecia o amor de Deus, que não tinha direito de se aproximar dele por causa do seu passado. Mas Ele está dizendo agora para você: filho, filha, já está pago, já está feito. Eu escolhi te amar antes mesmo de você me escolher. A minha graça é maior do que todos os teus pecados somados. Você é meu. Quando você veste esse capacete de salvação, você não dá mais espaço para pensamentos autodestrutivos. Não alimenta vozes que dizem que você é fraco demais, perdido demais, sujo demais. Você começa a rejeitar toda a seta que vem para tentar confundir sua mente. E olha como o inimigo insiste nisso. Ele tenta fazer você questionar até as verdades mais básicas. Já percebeu? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele me ouve? Será que Ele se importa? Será que eu tenho jeito? Essas são setas inflamadas, lançadas na sua mente para te desestabilizar. Mas quando você segura firme na palavra, tudo isso perde força. Porque a verdade é que você tem um Salvador. Você tem um Rei que luta por você. Você tem um destino de vitória, mesmo que agora pareça tudo nebuloso. E é nessa hora que a espada do Espírito entra em ação. Porque não basta só bloquear os ataques, você precisa contra-atacar. E o ataque do cristão não é feito com gritos, nem com força do braço, é com a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não ficou debatendo com Satanás. Ele só disse: está escrito. E isso foi suficiente para calar toda a estratégia do inimigo. Por isso, cada vez que você declara uma promessa de Deus em voz alta, você está empunhando essa espada. Cada vez que você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou maior é o que está em mim do que o que está no mundo, ou ainda, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está cravando a lâmina da verdade no meio da mentira que o diabo tentou plantar. Não é porque você ouviu um vídeo ou fez uma oração uma vez que pronto, nunca mais vai ter dúvida. É uma prática diária. Por isso Deus nos manda vestir essa armadura todos os dias. Por isso Ele te chama hoje para lembrar que essa batalha não é opcional. Ela já está acontecendo, você querendo ou não. A diferença é que quando você se veste do que Ele te deu, você para de lutar sozinho. Você para de apanhar sem entender o porquê. Você começa a lutar do jeito certo, com as armas certas, protegido, consciente e com autoridade. E o mais lindo é que esse processo vai moldando quem você é, vai te deixando mais parecido com Jesus, vai alinhando seu caráter com o coração dele. Você começa a sentir compaixão onde antes só havia raiva. Começa a ter paciência onde só havia pressa. Começa a ter coragem onde só havia medo. Porque essa armadura não é só para proteger, ela transforma quem a usa. E isso tudo que estamos conversando aqui é só um pedaço do que Deus quer revelar ainda. Tem mais camadas, tem mais profundidade, tem mais verdades que vão libertar o teu coração e consolidar a tua fé de uma forma que você talvez nunca experimentou antes. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como é que eu faço para viver isso de verdade? Como é que eu coloco essa armadura? Como uso a espada? Como mantenho esse capacete bem firme todos os dias, mesmo quando parece que tudo ao meu redor conspira para me derrubar? E eu quero te dizer algo que talvez soe simples demais, mas que é profundamente poderoso. Você faz isso se alimentando da palavra e cultivando comunhão constante com Deus. É lendo a Bíblia, mesmo quando não sente vontade. É orando, mesmo quando não sabe o que dizer. É levantando um louvor, mesmo quando o coração está apertado. Sabe por quê? Porque essas atitudes alimentam o seu espírito.
Elas blindam sua mente e fortalecem sua fé. Cada versículo que você medita, cada oração sincera que você faz, cada música que exalta o nome de Jesus, cria muralhas invisíveis ao seu redor. O mundo espiritual enxerga essas muralhas, mesmo que você não veja. E eu sei que tem horas que é cansativo, que você sente que está orando sozinho, que não passa do teto, mas não é verdade. Toda vez que você fala com Deus, Ele escuta. E não só escuta, Ele age. Tem batalhas sendo vencidas por você enquanto você dobra os joelhos. Tem demônios batendo em retirada só porque você decidiu declarar a palavra no meio da sua dor. Tem cadeias invisíveis se rompendo porque você escolheu confiar, mesmo sem entender. Mas essa disciplina espiritual é algo que o inimigo morre de medo que você desenvolva, porque ele sabe que um cristão que ora, que conhece a palavra e que crê na identidade que tem em Cristo é alguém imbatível. Pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir afronta. Essa pessoa permanece de pé. Ela pode até chorar, pode até vacilar, mas não cai, porque está firmada numa rocha que não se abala. E olha, é por isso que hoje eu quero quase implorar ao teu coração. Não negligencie sua vida espiritual. Não deixe para orar só quando estiver desesperado. Não leia a Bíblia apenas quando precisar de uma resposta urgente, porque a armadura de Deus não é algo que você veste correndo só quando percebe o perigo. Ela foi feita para estar no teu corpo o tempo inteiro. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito foram criados para andar com você o dia todo, não para ficar guardados no armário. E sabe qual o efeito disso? Você começa a viver com mais leveza, mesmo no meio das batalhas. Você percebe que não precisa temer o futuro, porque quem segura a tua vida é aquele que já venceu o mundo. Você entende que não está lutando para conquistar uma vitória. Você está lutando a partir da vitória que Jesus já conquistou na cruz. Isso muda tudo. Isso tira o peso dos seus ombros e coloca a responsabilidade no lugar certo, nas mãos de Deus. E eu sei que até aqui a gente tocou em pontos muito profundos. E talvez algumas feridas tenham ficado latejando dentro de você. Talvez tenha vindo à tona memórias de batalhas que você perdeu porque não sabia como se defender. Talvez você tenha se lembrado de quantas vezes foi atingido por mentiras, por acusações, por sentimentos de inferioridade. Mas deixa eu te dizer algo do fundo do meu coração. Deus não te trouxe até aqui para te acusar, nem para esfregar teus erros na tua cara. Ele te trouxe até aqui para te vestir, para te cobrir com a armadura dele, para te preparar para o que ainda vem pela frente. E tem mais. Ele quer fazer isso não só por você, mas através de você. Porque tem pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, que estão completamente expostas, sem armadura nenhuma. Gente que está sofrendo ataques cruéis sem ter a menor ideia de onde vem. E Deus quer usar você para levar luz até elas. Quer usar teu testemunho, teu jeito de reagir, tua firmeza em meio ao caos, para mostrar que existe um jeito diferente de viver. Que existe um Deus que ama, que protege e que salva. Por isso, eu quero que você guarde bem o que está ouvindo agora. Não é só sobre você sobreviver ao ataque. É sobre você se tornar um guerreiro que avança, que resgata outros, que ora pelos fracos, que levanta aqueles que estão caídos. Quando você entende isso, até a maneira como você encara seus próprios problemas muda. Você percebe que o inimigo tem tanto medo do propósito que Deus colocou em você que tenta te distrair, te confundir e te paralisar. Mas hoje não. Hoje você está sendo treinado. Hoje você está sendo equipado. Hoje você está aprendendo a lutar do jeito certo. E isso é só o começo, porque ainda tem camadas mais profundas para a gente explorar juntos. Tem promessas que você nem imagina que Deus reservou para quem decide permanecer firme. Então segura essa verdade no peito e não solta. Ainda vamos caminhar mais um pouco e tem coisas lindas que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração.
Enquanto você recebe essas palavras e deixa o Espírito Santo trabalhar aí dentro do seu peito, quero que você imagine comigo um cenário que talvez já tenha vivido, ou então que esteja vivendo neste exato momento. Sabe aqueles dias em que você acorda já carregado, como se algo invisível te pressionasse antes mesmo de sair da cama? Uma angústia que você não consegue explicar, um medo do futuro, ou aquele pensamento repetitivo dizendo que nada vai dar certo, que você não é suficiente, que não vai conseguir vencer? Pois é, muitos chamam isso só de ansiedade, outros de peso emocional, mas a Bíblia é clara ao revelar que existem setas inflamadas lançadas pelo maligno. O objetivo delas é simples: te ferir antes mesmo que o dia comece, roubar tua paz, sabotar tua coragem, impedir que você avance. E é exatamente por isso que a armadura de Deus não é um ornamento bonito para pendurar na parede espiritual e admirar de longe. Ela é proteção prática, real, eficaz. Agora pensa comigo. Se você estivesse num campo de batalha físico, cercado de inimigos visíveis, você sairia do acampamento sem escudo, sem capacete, sem espada? Claro que não. Você jamais se exporia assim, sabendo o risco que correria. Então por que tantas vezes a gente acorda e sai de casa sem sequer orar pedindo proteção, sem proclamar a palavra, sem se lembrar das promessas que nos foram dadas? Por que nos permitimos caminhar desprotegidos num campo de guerra espiritual que é muito mais letal do que qualquer confronto terreno? Eu sei, talvez você nem tenha sido ensinado sobre isso. Talvez sua fé tenha sido moldada num ambiente onde se falava muito de bênçãos e pouco de batalha, onde o foco era apenas receber milagres e não aprender a guerrear. Mas Deus está te chamando hoje para um nível mais maduro, mais profundo, mais consciente. Porque Ele não quer apenas que você receba, Ele quer que você conquiste. E para conquistar, você precisa estar pronto. E é aí que entra algo poderosíssimo: a prática diária de vestir espiritualmente essa armadura antes mesmo de sair do quarto. Não é nada místico, não é ritual vazio. É uma atitude consciente, uma oração que declara em voz alta quem você é, o que você carrega e o que o inimigo não pode fazer contra você. É você dizer logo cedo: hoje eu visto o cinturão da verdade, para não ser enganado pelas mentiras do diabo. Coloco a couraça da justiça, para que meu coração permaneça limpo e seguro no Senhor. Calço os meus pés com a preparação do Evangelho da paz, para levar reconciliação onde eu pisar. Levanto o escudo da fé, para apagar toda seta inflamada. Coloco o capacete da salvação para proteger minha mente e pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer qualquer ataque que vier. E sabe o que acontece quando você ora assim? O mundo espiritual te reconhece. Os demônios percebem que você está armado, coberto e preferem recuar. Porque eles não temem sua voz, sua personalidade ou suas capacidades naturais. Eles temem o nome de Jesus estampado sobre você, o sangue do Cordeiro que cobre a sua vida e a palavra viva que sai da sua boca. É isso que faz tremer o inferno. Mas perceba, não é porque você ora uma vez que automaticamente estará imune o resto da vida. É um treinamento constante, é como musculação. Ninguém cria força indo à academia uma única vez. O hábito é que constrói resistência. Assim também é na vida espiritual. Cada vez que você se posiciona, a sua fé é fortalecida, o escudo fica mais firme, a espada mais afiada. Cada vez que você declara a palavra, você não só afasta o inimigo, você também firma raízes mais profundas em Deus. Então meu convite para você hoje é esse. Que tal começar a mudar sua rotina espiritual amanhã mesmo? Que tal não sair de casa sem orar, sem abrir a Bíblia, sem declarar que está vestido pela armadura do Altíssimo? Eu te garanto, não por mim, mas pelo que o próprio Senhor nos prometeu, que a diferença será visível. Você vai sentir mais paz, mais clareza mental, mais coragem para enfrentar aquilo que antes te paralisava.
E olha, se você tem filhos, família, amigos, por que não fazer isso por eles também? Clame pelo Senhor para que também estejam protegidos. Cubra a vida deles em oração, declare a palavra sobre a mente, o corpo, as emoções deles. Muitas batalhas espirituais são vencidas sem que as pessoas nem saibam, só porque alguém que ama decidiu interceder, decidiu levantar um escudo de fé por elas. Mas isso é só o começo, porque há segredos ainda mais profundos sobre como a palavra age na sua vida, como ela molda seu caráter e como ela se torna uma arma viva em suas mãos. E eu quero continuar compartilhando tudo isso com você. E é justamente aqui que eu quero que você faça uma pausa bem consciente. Respira fundo, porque o que vamos declarar agora pode mudar completamente a atmosfera ao seu redor. Esse não é só mais um vídeo sobre oração ou sobre a armadura de Deus. É um lembrete poderoso, quase um grito do céu, dizendo ao seu coração: você não está sozinho, nunca esteve e jamais estará desarmado enquanto permanecer em Cristo. Talvez até aqui você tenha escutado tudo com certa esperança, mas ainda com aquele peso dizendo: será mesmo que isso funciona para mim? Será que Deus realmente me ouve? Será que com tantos erros que já cometi, Ele ainda me cobre com essa armadura e me chama para lutar ao lado dele? Eu quero te dizer, olhando dentro dos teus olhos espirituais agora, que sim, 1000 vezes sim, porque não é sobre você merecer, é sobre quem Deus é, fiel, protetor, pai zeloso. Ele não depende das tuas falhas ou acertos para te amar. Ele decidiu te amar antes mesmo de você nascer. E a armadura que Ele te oferece não foi comprada com teu esforço, mas com o sangue precioso de Jesus. E sabe, cada peça dessa armadura que a gente meditou aqui é um lembrete do quanto você é amado. O cinturão da verdade mostra que Deus não quer que você viva enganado pelas vozes do mundo ou pelas mentiras do inimigo. A couraça da justiça diz que Ele já providenciou pureza para teu coração, para que você não viva debaixo de culpa. O Evangelho da Paz nos pés mostra que você tem propósito e deve caminhar sem medo. O escudo da fé é o presente para tua proteção diária. O capacete da salvação te lembra quem você é em Cristo, e a espada do Espírito te dá autoridade para não apenas resistir, mas avançar contra qualquer força das trevas. Então, ao longo de todo esse vídeo, eu fui plantando sementes de fé, de coragem, de identidade. E agora eu quero que você faça algo bem simples, mas extremamente poderoso. Escreve aqui nos comentários: eu estou vestido com a armadura de Deus. Declare isso com seus dedos, registre isso publicamente. Porque cada vez que você confessa essa verdade, algo é estabelecido no mundo espiritual. Além disso, se esse vídeo falou com você de alguma forma, se ele acendeu um alerta, se trouxe consolo, se fez teu coração queimar, deixa o seu like. Isso ajuda muito mais do que você imagina, porque faz essa mensagem chegar a outras pessoas que talvez estejam exatamente como você estava antes de ouvir tudo isso, carentes de proteção, confusas, sem direção. E se você ainda não faz parte desse nosso cantinho aqui, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar um refúgio para sua fé, para sua alma, para seus dias difíceis. E juntos vamos continuar fortalecendo esse exército que Deus está levantando. Mas eu não quero parar por aqui. Existem revelações ainda mais profundas que o Senhor quer compartilhar contigo. Então fica comigo, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre como usar a palavra de Deus como espada viva contra os ataques invisíveis que vêm à sua mente, para que você não só suporte, mas vença com ousadia. Enquanto isso, que o Senhor te cubra dos pés à cabeça com sua armadura, que te envolva num escudo de paz que confunde todo o plano do inimigo e que faça você andar firme, confiante, de cabeça erguida, porque você não é fraco, não é derrotado, não é desprotegido. Você é filho do Deus Altíssimo, equipado pelo próprio Rei para vencer cada batalha. Se você chegou até aqui,
é porque Deus está falando com você de forma muito especial. Talvez o seu coração tenha acelerado em algum momento. Talvez seus olhos tenham se enchido de lágrimas. Ou talvez você só tenha sentido uma paz tão forte que não dá nem para explicar. E isso não é à toa. O Senhor está te chamando para viver debaixo da proteção dele, todos os dias, de um jeito mais profundo do que antes. Por isso, eu quero te convidar agora, de todo o meu coração, a se inscrever neste canal, principalmente você que sentiu algo diferente durante essa mensagem. Isso aqui não é apenas um canal, é um ponto de encontro para corações sedentos por Deus. Juntos, vamos crescer, aprender, lutar as batalhas certas e sair mais fortes do que nunca. E faz algo comigo agora. Escreve nos comentários "Eu recebo" se essa palavra falou com você. Digita com fé, como um ato profético mesmo, mostrando para o mundo espiritual que você está abraçando essa armadura, essa nova postura e essa certeza de quem você é em Cristo. Também deixa o seu like nesse vídeo. Isso é muito mais do que um botão. É um jeito de espalhar essa mensagem para outras vidas que estão precisando exatamente dessa palavra hoje. E já aproveita. O próximo vídeo que Deus preparou para você já está na tela. Clica e continua recebendo o que o Senhor tem reservado. Eu te espero lá. Que Deus te abençoe poderosamente.